Agora é oficial, Hernan Crespo é o novo técnico do São Paulo e no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto o porquê de o Tricolor ter escolhido o técnico argentino. Preciso falar também sobre Diego Costa. Na Inglaterra tem gente cravando que o Diego vai jogar no Palmeiras. Existe novidade? Vamos falar sobre esse tema. Quero contar ainda sobre o confronto entre Flamengo e Internacional que acontece em 2 rodadas com direito à multa prevista para o Flamengo em caso de utilização de um jogador. Para completar, preciso te falar sobre o enorme problema em que o Corinthians se meteu na FIFA por causa do jogo. E por último, Renier, novo atacante do Santos, é considerado uma das sensações das categorias de base e está sendo muito bem falado na Vila Belmiro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, 2 rápidos pedidos, pedir para deixarem like no vídeo, para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora começar o vídeo falando sobre o Renier, atacante de apenas 17 anos de idade, é jogador do Santos desde os 11. E enfim tem sido utilizado pelo time principal, foi relacionado para a partida contra o Atlético Mineiro, menino muito bem visto, muito bem falado desde os tempos em que ainda disputava a categoria sub-17. Só não decolou ainda na carreira porque teve uma contusão vestindo a camisa da seleção brasileira. Ele precisou passar por uma cirurgia no joelho, ligamento do joelho, depois de estar submetido, depois de estar jogando pela seleção brasileira sub-17, ficou de fora de fevereiro até setembro do ano passado. Agora completamente recuperado do problema, vai aparecer com mais frequência no time principal e diante da necessidade, da dificuldade do Santos em contratar jogadores por causa daquela punição da FIFA, o Renier é apontado como uma das principais esperanças dos dirigentes santistas, até por isso seu contrato foi prorrogado recentemente, ele terminaria em 2022 e foi estendido até 2025, multa rescisória de 100 milhões de euros ou mais de 640 milhões de reais. Bora falar agora sobre Flamengo e Internacional, os 2 grandes candidatos, os 2 únicos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Jogam nesse domingo, o Internacional contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, o Flamengo contra o Corinthians também no Rio de Janeiro e na rodada seguinte no Maracanã a gente vai assistir a Flamengo e Internacional. E é sobre esse jogo que eu quero comentar. O Rodinei virou titular absoluto, especialmente depois da chegada do Abel Braga ao Internacional. E a dúvida do Internacional, já em relação à partida do Maracanã, é sobre a utilização ou não do lateral direito. Isso porque o Rodinei segue vinculado ao Flamengo, está emprestado até o mês de maio, e existe uma multa prevista no contrato de empréstimo de R$1 milhão caso o Rodinei entre em campo para enfrentar o Flamengo. Na partida do turno, empate em 2-2 no Beira-Rio, o Internacional decidiu não pagar essa quantia e acabou abrindo mão de ter o Rodinei em campo. Agora, diante desse cenário novo de disputa de título, o Internacional ainda avalia o que faz. Se põe o Rodinei para jogar e paga essa multa de R$1 milhão, ou se coloca outro jogador em campo e economiza esse R$1 milhão. Decisão que deve ser tomada especialmente depois da rodada de fim de semana, rodada que pode dizer bastante, afinal de contas o Inter leva 1 ponto de vantagem em relação ao Flamengo e vai precisar vencer o Vasco para estar na frente do rubro-negro no confronto entre ambos. Para completar, preciso te falar sobre o jogo desse fim de semana do Internacional contra o Vasco da Gama, ausência sentidíssima. Patrick não estará em campo, tomou o 3º cartão amarelo na última rodada e o Internacional sem o Patrick ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Das 35 partidas do Inter, o Patrick esteve em 31 e com o Patrick o aproveitamento é de 70%. Já nos 4 jogos sem o Patrick, nenhuma vitória, 1 empate e 3 derrotas, aproveitamento de 8%. O Internacional vai precisar quebrar esse jejum de ainda não ter vencido na competição. Sem o volante meia / atacante, porque o Patrick faz todas as funções, esse vai ser um baita de um tabu em jogo a partida de domingo. Bora falar a respeito de Jô e o Corinthians. O atacante foi contratado na metade do ano passado, até deixou uma boa primeira impressão, mas nos últimos meses tem jogado bem mal. Inclusive tem sido muito mais reserva do que titular, com sérias limitações. Parece que o Jô não tem a mesma rotação dos companheiros de time, até por isso perdeu espaços. Não bastasse a reserva e a contratação do Jô rendeu ao próprio atacante e ao Corinthians uma punição pesada na FIFA. A FIFA determinou o pagamento de 3.400.000 dólares ou pouco mais de 18 milhões de reais. Em princípio, a condenação é para o Jô, mas o Corinthians acaba surgindo como solidário nessa causa. Ou seja, se o Jô não pagar, é o Corinthians quem vai ter de bancar esses 18 milhões de reais. O Timão ainda pode recorrer e vai recorrer. O prazo para recorrer termina no dia 26 de fevereiro.
E o Timão está preparando os últimos ajustes dessa defesa, que vai ser mandada, enviada para a Corte Arbitral do Esporte, que é uma espécie de segunda instância das decisões da FIFA. Entre outras coisas, o Corinthians vai tentar mostrar ao lado do Jô que o Nagoya Grampus, time com o qual o Jô tinha contrato, aceitou, concordou ou até estimulou o Jô na rescisão do vínculo. Só para você entender um pouquinho melhor essa história, o Jô tinha contrato com o Nagoya Grampus até dezembro do ano passado e em abril ele decidiu voltar ao Brasil, forçando uma rescisão do contrato. Só que antes disso já haviam existido uma série de pequenos problemas entre as partes. Tudo começou em fevereiro, quando o Jô estava machucado, o time saiu para uma pré-temporada e o Jô ficou sem, por exemplo, contar com fisioterapeutas. Então ele decidiu vir para o Rio de Janeiro, pagou a viagem, a passagem do próprio bolso e ficou se tratando com o pessoal do Flamengo. Na reapresentação do time para o início da temporada, ele estava à disposição, ficou no banco de reservas, foi quando veio a pandemia. Só que o Jô acabou deixando os dois filhos no Brasil para ficarem sob os cuidados dos avós. E quando surgiu a pandemia, a informação que corria no Japão é de que as portas no Japão ficariam fechadas para a viagem. E o Jô e a esposa dele ficaram com medo de ficar distantes dos filhos e decidiram embarcar para o Brasil, mesmo contra a vontade do Nagoya Grampus. Só para completar, o Nagoya ainda tinha de pagar US$1 milhão por conta de uma cláusula prevista no contrato. Na virada de março para abril não houve esse pagamento. Enfim, uma questão bem complexa que vai ser analisada agora pela Corte Arbitral do Esporte. Torcedor corintiano que reze, porque essa multa de US$3 milhões e 400 mil ou 18 milhões de reais está completamente fora do contexto alvinegro. Bora falar agora sobre Diego Costa e a possibilidade dele virar atacante do Palmeiras. Você soube primeiro aqui no canal do Nicola que existem conversas. Te contei outro dia que o Palmeiras procurou os representantes do Diego Costa para entender a situação do ex-centroavante do Atlético de Madrid, que está livre no mercado desde a virada do ano. Nessa sexta-feira, a Sky Sports, emissora da Grã-Bretanha, informou que a negociação está bastante avançada e que nos próximos dias deve ocorrer o anúncio de forma oficial da contratação do Diego Costa pelo Palmeiras, contrato de 2 anos. O Palmeiras pagaria 2 milhões e 600 mil euros livres de impostos por temporada. A informação que eu tinha lá atrás, que eu contei para vocês, é de que a primeira pedida do Diego Costa foi de 4 milhões de euros por livres de impostos por temporada, pedida considerada extremamente alta pelo Palmeiras, que naquele momento pediu um pouco de tempo para fazer uma contraproposta. Pouco antes de gravar o vídeo, conversei com duas fontes minhas, uma ligada ao jogador e a outra ligada ao Palmeiras, para saber o que há de verdade em relação a essa proximidade do acordo. As duas asseguram que não está tão perto como se diz. O Palmeiras, inclusive, ainda nem fez uma contraproposta depois dessa pedida de 4 milhões de euros feita pelo Diego Costa. Nessa quinta-feira, o Diego Costa, inclusive, esteve em São Paulo para uma reunião com o Juliano Bertolucci e com o Júlio Taran, que são os empresários dele, os representantes dele. A ideia era tentar entender as propostas no momento e ver quais os caminhos que o Diego Costa vai tomar. E nessa reunião, o Diego voltou a enfatizar que quer 4 milhões de euros. Havia a necessidade de aguardar o Palmeiras voltar da viagem do Catar. O desembarque aconteceu na manhã dessa sexta-feira para tentar retomar essa negociação. O que eu posso te contar é que não se trata de uma operação simples. Não acho que ela vai ser concluída, por exemplo, nas próximas horas. Mas reafirmo o que contei para vocês lá atrás. O Palmeiras tem interesse, o Palmeiras gostaria de contar com o Diego Costa e vai tentar convencê-lo a baixar essa pedida de 4 milhões de euros. São Paulo também sondou o Diego Costa. Outra informação que eu trouxe em primeira mão para vocês: já o Atlético Mineiro conversava com o Diego antes de fechar com o Hulk. A partir do momento em que contratou o Hulk, as conversas entre Diego Costa e Atlético Mineiro esfriaram. Bora fechar o vídeo falando sobre a grande notícia da sexta-feira. Nem é tão nova assim, você já sabia, cansei de te contar aqui, mas agora de forma oficial, Hernan Crespo é o novo comandante do São Paulo. O tricolor divulgou em suas redes sociais, oficializou a contratação do argentino de 45 anos de idade, que assina por 2 temporadas, vai contar com 5 membros da comissão técnica, também já havia te trazido todas essas informações. O Crespo é aguardado para começar a trabalhar nos próximos dias, mas só vai se sentar no banco de reservas a partir do Campeonato Paulista. As rodadas finais do Campeonato Brasileiro vão continuar sob supervisão de Marcos Visoli, que era membro das categorias de base e está ocupando o cargo de interino desde que Fernando Diniz foi demitido. Por que o São Paulo optou pelo Hernan Crespo? Antes de trazer essa resposta, só contar que haviam 2 técnicos na última disputa. O São Paulo conversou com vários treinadores. E depois de todo esse filtro, sobraram Miguel Ángel Ramírez, o técnico espanhol que tem um pré-contrato com o Internacional, e o Hernan Crespo. O Júlio Casares preferiria desde o começo a contratação do Ramírez, mas
O espanhol, que concordou em pagar o valor da multa pelo pré-contrato, ou seja, ele topou se livrar do acordo com o Internacional, uma multa de US$ 1.200.000, acabou mandando muito mal nas últimas entrevistas. Fez uma série de exigências consideradas descabidas pelos dirigentes do São Paulo. Teve mais. Em alguns momentos, o tom adotado pelo Ramírez incomodou os dirigentes do São Paulo. Já o Hernan Crespo foi escolhido, apesar de custar basicamente a mesma coisa que o Ramírez, R$1 milhão por mês para o técnico e para toda a comissão técnica. O Crespo foi escolhido porque trata-se, na visão do São Paulo, do novo Marcelo Gallardo. O São Paulo gostaria muito de contratar o técnico do River Plate, que pediu US$1 milhão por mês. R$5.400.000 mensais, outro nome que foi completamente descartado. A partir daí, o São Paulo, depois de conversar com o próprio Crespo e com muitas pessoas do mercado, observou, analisou e recebeu a informação de que ele se assemelha bastante ao trabalho do Gallardo, pela utilização das categorias de base, pela forma como monta seu time, sempre muito objetivo, muito ofensivo, pela forma também como se relaciona com os jogadores. Não à toa, se o Gallardo deixasse o River Plate, o Crespo era o candidato favorito a assumir o lugar do Gallardo. E foi diante desse cenário que o São Paulo optou pela contratação do Crespo, abrindo mão das conversas avançadas com o Ramírez. Se o São Paulo quisesse, o Ramírez já teria virado o treinador do tricolor, mas o Júlio Casares, o Carlos Belmonte, o Muricy Ramalho e o Rui Costa, os homens que comandam o departamento de futebol do São Paulo, optaram pelo Crespo. Agora é esperar para ver o que o argentino, que foi campeão recentemente, um mês atrás, com Defensa e Justiça da Copa Sul-Americana, vai ser capaz de fazer no tricolor. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e ativa o sininho. Vire membro do canal do Nicola. Vou deixar na descrição desse vídeo um link. Você vai clicar lá e escolher qualquer um dos 5 planos, todos com várias vantagens bem legais. Tem grupo de WhatsApp, tem informações que você recebe via WhatsApp, eu mesmo mando de forma antecipada, dá para participar do bolão do Nicola, da liga exclusiva do Cartola FC, enfim, tem uma série de coisas legais, dá uma conferida, tenho certeza que você vai curtir, beleza? Nos vemos assim que surgirem mais notícias, até lá, tchau, tchau!